Olá, alunos! Sejam todos bem-vindos à disciplina Política Educacional, componente curricular do curso Licenciatura em Geografia, promovido pela UAB em parceria com o IFMA Campus Maracanã. Nós vamos iniciar nesse momento a unidade 2 da disciplina, intitulada Legislação Educacional no Brasil e as Políticas Públicas para a Educação Básica. Eu sou a professora Flávia Alexandra, responsável pelo planejamento da disciplina Política Educacional. Os conteúdos que iremos abordar nessa videoaula número 2 serão a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a Lei 9394/1996, que trata dos conceitos básicos e das necessidades fundamentais com relação à educação e que vão estar diretamente relacionadas a toda e qualquer política educacional vigente no país, a organização e a gestão dos sistemas de ensino. Vamos falar também do Plano Nacional de Educação e vamos falar dos fundos de manutenção da educação básica, Fundef e, sobretudo, Fundeb, como políticas públicas para a educação básica. Esses serão os conteúdos abordados nessa unidade. Com quais objetivos? Primeiramente, entender a importância da legislação educacional brasileira e sua relação com os sistemas de ensino, reconhecer as formas de organização do sistema educacional brasileiro, no caso dos sistemas, e, sobretudo, identificar os diferentes níveis e modalidades de ensino dos sistemas escolares e as funções dos entes federados nessa relação. A gente vai discutir com relação ao sistema, a União, sistemas municipais, sistemas estaduais de ensino, a função de cada um deles, da União, de estados e municípios, e como essas relações se dão no cotidiano escolar da organização das escolas na educação básica. Então, para iniciar essa unidade, do ponto de vista dos conteúdos, a gente retoma a relação política e legislação educacional, política pública e política educacional. Então, como discutimos bastante na unidade 1, as políticas educacionais, elas emergem das políticas públicas, são políticas sociais relacionadas às necessidades educacionais da sociedade brasileira. Então, elas emergem dessa necessidade, elas emergem dessas demandas, educacionais da nossa sociedade. Então, as políticas públicas, elas podem ser entendidas como diretrizes governamentais revestidas do poder e dos valores estabelecidos pelo Estado em sua relação com a sociedade. Como eu disse, a demanda da sociedade é que faz com que a política pública possa nascer, possa se estruturar de acordo com o que está, no caso das políticas educacionais, na Constituição Federal e na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a LDB 9394/1996. Já as políticas educacionais, elas correspondem a diretrizes, também governamentais, que têm como objetivo melhor orientar as ações na área de educação, como eu acabei de dizer. Então, quando a gente pensa em política educacional e legislação educacional, nós precisamos levar em conta alguns marcos fundamentais, alguns dos marcos legais que são necessários para a gente poder entender o que é dada política educacional, seja voltada para a educação básica, para a educação superior, se fosse o caso, ou para a educação profissional e outras modalidades de ensino, a educação de jovens e adultos, a educação inclusiva, a educação do campo. Então, a gente entender esses marcos legais que vêm em sequência desses que eu vou citar agora, que são os marcos mais amplos e que norteiam devem nortear toda e qualquer política educacional. Então, primeiramente, a Carta Magna, a Constituição da República Federativa do país, de 1988, juntamente com a sua emenda constitucional número 14, de setembro de 96, que está diretamente articulada com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que vamos sempre mencionar, a 9394/1996, com todas as alterações que ela vem sofrendo do texto original de 1996 até a atualidade, temos mudanças
sobretudo de 2013 para cá, significativas que têm que ser observadas quando se vai estudar a LDB. Se você está você está tendo acesso ao documento atual com as devidas modificações, né? O Plano Nacional de Educação, também a versão vigente, né? A última versão dele, o Estatuto da Criança e do Adolescente e as constituições estaduais e as leis orgânicas do município. Geralmente, as constituições de cada estado estão muito ligadas à Constituição Federativa do Brasil, a Constituição de 1988. Assim como as leis orgânicas também, até porque toda e qualquer legislação, seja educacional ou de outra ordem, ela tem que ser constitucional, ela tem que estar de acordo com o que está na Constituição de 1988, a Carta Magna. Nesse sentido, o que a gente precisa ainda refletir, né? Que as leis e regulamentações, elas estabelecem diretrizes, bases e normas para a organização e gestão da educação do Brasil. Então, a organização dos sistemas de ensino, a gestão da educação, ela toda está pautada nessa legislação e outras mais específicas, como as diretrizes, né, específicas para a educação infantil, para a educação profissional, para o ensino médio, para cada curso. Elas definem as ações e as políticas a serem efetivadas visando garantir o acesso e a permanência do aluno nas escolas, como já foi também citado, bem como a gestão democrática dos sistemas de ensino, das escolas e a qualidade do ensino, e elas são fundamentais à regulamentação do sistema educacional brasileiro, no que se refere às políticas educacionais, como eu já coloquei, a programas que incorporam essas políticas, as ações, né, das instituições escolares e ao financiamento das diferentes etapas da educação básica, né, que no caso vai compreender o Fundeb, o Fundo de Financiamento da Educação Básica e outros instrumentos de financiamento. E aí, precisamos falar a respeito da educação básica, como que a educação básica está desenhada na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a LDB 9394/1996. Então, a LDB estabelece, né, como a educação escolar dividida em dois níveis, a educação básica e a educação superior. A educação básica, por sua vez, é subdividida em educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Hoje, no Brasil, a educação básica, toda ela é obrigatória, é o direito do cidadão brasileiro ter acesso ao ensino fundamental e ao ensino médio, né, garantido constitucionalmente e também, obviamente, na LDB. Então, a LDB vai trazer esses níveis e essas modalidades que compõem a educação nacional, como eu coloquei, educação básica, educação superior, educação básica que contempla a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio, e esses níveis, diferentes níveis de ensino, eles podem ser ministrados em diferentes modalidades. A modalidade de ensino, ela diz respeito à forma como esse ensino vai ser ministrado, as peculiaridades que ele pode ou precisa apresentar ou levar em consideração, e diz respeito, sobretudo, a necessidades específicas dos educandos de acordo com a modalidade. A que mais temos acesso, o que mais conhecemos no mundo, no chão da escola cotidianamente, é a educação de jovens e adultos, né, a educação inclusiva, a educação especial, a educação profissional, e bem como a educação do campo, a educação quilombola, a educação indígena, porque são modalidades de ensino que vão exigir da escola e do docente um olhar diferenciado para ministrar os conteúdos da Base Nacional Comum, que todos os níveis de ensino têm como obrigatoriedade nos seus currículos, porém, de acordo com uma modalidade distinta, o olhar, a metodologia, a organização dessa escola vai precisar atender aquela modalidade de uma forma mais específica, tá? Então, a LDB traz essas informações, vem com uma forma de organização do sistema de ensino no Brasil, né? A divisão entre as atribuições de cada ente federativo, União, estados e municípios, o que compete a cada um desses entes federados, né?
os municípios ao ensino fundamental, aos estados o ensino médio e à União a organização e manutenção de todo o sistema de educação básica, né, seja com função redistributiva ou de financiamento, né? Então isso a LDB vai trazer de forma bem clara e objetiva, os direitos e os deveres de nós educadores e as formas de financiamento, sobretudo da educação básica, que é o nível que nos interessa nesse momento. Nesse sentido, a Constituição Federal de 1988, no capítulo próprio da educação, criou as condições para que a LDB assumisse esse conceito já no parágrafo único do artigo 11, ao assinalar a possibilidade de o Estado e os municípios se constituírem como um sistema único de educação básica. A própria forma como o financiamento, o Fundeb, foi concebido foi nesse sentido, até para garantir esse acesso, né, para todo cidadão brasileiro. Então, o que diz esse texto? A educação básica ela é definida no artigo 21 como um nível de educação nacional que congrega articuladamente as 3 etapas que estão sobre essa égide, né, sobre o conceito da educação básica, como eu já disse, a educação infantil, o ensino fundamental de 9 anos e o ensino médio. O artigo 22 da LDB vai estabelecer os fins da educação básica. A educação básica tem por finalidade desenvolver o educando, assegurar-lhe a formação como indispensável para o exercício da cidadania e fornecer-lhe meios para progredir no trabalho e em estudos posteriores. A ideia de desenvolvimento do educando na educação básica forma um conjunto orgânico e sequencial que reconhece a importância da educação escolar para os diferentes momentos da vida dos estudantes, a importância da educação como forma, né, como possibilidade de transformação social e fundamental para a formação de um cidadão crítico, reflexivo, atuante, né, na sociedade brasileira. Esse seria o papel da educação básica, articulando a educação infantil, ensino fundamental e ensino médio nas suas diferentes modalidades, quer seja nas escolas urbanas, nas escolas do campo, para pessoas com deficiência, na educação inclusiva, na educação de jovens e adultos, na educação profissional e assim por diante. Precisamos falar um pouco nesse contexto do Plano Nacional de Educação, né? O Plano Nacional de Educação é concebido primeiramente pela Lei 8035 de 2010, e aí a gente vai trazer aqui um panorama geral do Plano Nacional de Educação. Esse material ele está disponível como um material complementar da nossa disciplina. É necessário que vocês façam a leitura e vejam os objetivos, as metas e as estratégias, né, que estão articulados entre si, objetivos, metas, estratégias e ações. É muita coisa, não dá para a gente contemplar tudo aqui, mas nós vamos tentar passar uma visão geral desse plano para que vocês possam, em seguida, fazer o estudo específico da última versão 2011 até 2020. Então, como eu já disse, ele estabelece objetivos, metas, estratégias e ações para orientar a educação nacional. Enquanto a aprovação do PNE está em trâmite, estados e municípios, eles estão mobilizados na elaboração dos seus planos específicos, dos planos estaduais e municipais. Como que isso acontece? Através de seminários, oficinas, reuniões técnicas, estudos diagnósticos, desenvolvimento de indicadores para poder contemplar os planos municipal, estadual e nacional para indicar metas e estratégias de ação. Acontece também através da gestão da informação, da gestão da tecnologia e do conhecimento nessa área e, sobretudo, a articulação subsidiando o processo de planejamento e tomada de decisão no campo da educação brasileira, né? E, como eu já disse, é necessário, por isso essa articulação conjunta, é necessária e indispensável a integração dos planos nacional, estadual e municipal. Então, esse último plano, ele traz premissas importantes, a última versão, que estão presentes também nas versões anteriores. Então, a universalização da educação básica pública por meio do acesso e permanência na instituição escolar, né, na instituição educacional. Então, a gente observa que a extensiva progressão de acesso do ensino médio hoje se mostra como universalização da educação básica, ou seja, ensino fundamental e ensino médio, né?
a expansão da oferta da educação superior, sobretudo a pública, por meio da ampliação do acesso e permanência nas instituições de ensino, a garantia do padrão de qualidade em todas as instituições de ensino, a gratuidade do ensino para o estudante em qualquer nível, etapa ou modalidade da educação, nos estabelecimentos públicos oficiais, como eu já disse, a gestão democrática das escolas e o controle social da educação. A educação não é mercadoria, a educação é direito social. Respeito e atendimento às diversidades étnicas, religiosas, econômicas e culturais. Excelência na formação e na valorização dos profissionais de educação, incluindo, sobretudo, docentes. E o financiamento público das instituições escolares públicas. E aí a gente tem, né, essa versão aí do plano, né, que encerra-se agora em 2020, e acredito que vocês já tenham visto as notícias da discussão do que vai ser feito, né, com relação ao novo Plano Nacional de Educação, ao Fundeb, ao novo Fundeb, porque a vigência, né, encerra-se agora em 2020. E aí se pergunta, o que vai acontecer com as metas não alcançadas? Como será o financiamento da educação básica, uma vez que a vigência do Fundeb, né, se encerra em 2020, então são muitas as dúvidas, né, com relação a isso no momento em que estamos vivendo no país, né, no que se refere ao Ministério da Educação, no que se refere às demandas da educação básica, sobretudo, no que se refere a planos, programas, estratégias, metas, financiamento. Então a gente vive todo um momento de incerteza nesse sentido por conta do quê? Da não implementação e do fim da vigência de algumas das principais políticas educacionais brasileiras nesse ano de 2020. Isso é importante que estejamos bem atentos, né? Nesse slide eu trago algumas das metas, né? Algumas metas, mas é necessário que vocês façam a leitura para o conhecimento de todas as metas. A gente trouxe aqui somente algumas metas relacionadas à educação básica. Então, a gente tem na meta 1 a universalização até 2016 do atendimento escolar da população de 4 a 5 anos, o que não aconteceu. Universalizar o ensino fundamental de 9 anos para toda a população de 6 a 14 anos, né? Universalizar até 2016 o atendimento escolar para toda a população de 15 a 17 anos e elevar até 2020 a taxa líquida de matrículas no ensino médio de 85 anos nessa faixa. Universalizar para a população de 4 a 17 anos o atendimento escolar aos estudantes com deficiência e outras necessidades. Alfabetizar todas as crianças até 8 anos, elevar a escolaridade média da população de 18 a 24 anos, de modo a alcançar pelo menos 12 anos de estudo para as populações do campo, regiões de menor escolaridade do país, regiões mais pobres. Então, essas metas aqui são as metas diretamente relacionadas à educação básica. Então, vejam que elas estão geralmente ligadas à universalização do acesso e permanência na educação básica, sobretudo ensino fundamental e ensino médio, mas também educação infantil e em outras modalidades, né? Aqui você observa a educação inclusiva, né, para alunos com deficiência, a educação no campo, a diversidade étnica, ou seja, a educação quilombola, a educação indígenas para povos quilombolas, para povos indígenas e outros povos, para as regiões mais pobres, para quem não teve acesso, né, à educação de jovens e adultos, 18 a 24 anos, a EJA, tanto ensino fundamental quanto ensino médio. E aí a gente tem aí metas, a maioria ainda não alcançadas em sua plenitude, né? Então, é necessário se observar como que isso vai ficar para além do Plano Nacional de Educação vigente e nos anos seguintes. Então, a gente traz aqui, para finalizar essa unidade, o Fundeb como política pública para a educação básica. Então, o Fundeb ele é um marco, né, na história do financiamento da educação pública brasileira, na educação básica brasileira, e ele tem um marco legal importante da gente trazer para a discussão. Aqui nós também vamos disponibilizar, esse material está disponível como um material complementar. Então, quais são os principais? O artigo 212 da Constituição Federal, que fala da obrigatoriedade do financiamento público para a educação brasileira.
O artigo 69 da LDB, da 93/94/96, que também fala que a União é responsável por esse financiamento. A emenda constitucional 53/2007, que foi a que criou o Fundeb. O artigo 1º da Lei Federal 11.494, de 2007, que regulamenta o Fundeb, e demais decretos também regulamentadores, tá? O Fundeb foi criado pela emenda constitucional número 53, de 19 de dezembro de 2006, e foi regulamentado pela Lei 11.494, de 2007, como já foi dito. E ele tem tido vigência de 14 anos, desde 2007 até 2020, em várias versões, né, atualizadas, ressignificadas de acordo com aqueles encontros que já comentamos anteriormente, e da articulação com os planos municipais de educação, com os planos estaduais de educação e com as demandas, né, da sociedade, com as demais políticas públicas existentes e vigentes. Então, quais são os principais objetivos do Fundeb? Promover a equalização de recursos entre estados e municípios, ou seja, um equilíbrio de recursos e finanças e financiamentos das redes estaduais e municipais, concorrer pela universalização da educação básica no país. Então, isso está na Constituição Federal, está na LDB, é uma meta do Plano Nacional de Educação, sobretudo dos últimos anos. Então, o Fundeb funciona como o que vai concorrer nesse processo de universalização do ensino fundamental e do ensino médio no Brasil para todos, independente da idade, reduzir as desigualdades do financiamento da educação básica no país, valorizar os profissionais da educação básica pública e assegurar condições para a criação do piso salarial nacional para o magistério da educação básica. Então, esses são os principais objetivos do Fundeb. Então, não esquecer que ele é essencial para a manutenção dos sistemas municipais e estaduais, né, de ensino fundamental e ensino médio, para o piso salarial dos professores que atuam na educação básica e para conseguir se alcançar essa universalização do acesso e permanência dos alunos no ensino fundamental e no ensino médio, seja no campo, na cidade, nas regiões mais pobres, nas regiões mais urbanas, na idade certa, para os alunos que estão na educação de jovens e adultos. Então, é nesse sentido, são essas as prerrogativas principais do Fundeb. Então, como que acontece a distribuição dos recursos do Fundeb? Eles são distribuídos com base no número de alunos da educação básica pública, de acordo com o último censo escolar, municípios, educação infantil e ensino fundamental, estados, ensino fundamental remanescente ainda e ensino médio, e escala de inclusão dos alunos, né? Então, alunos do ensino fundamental regular e especial, e alunos da educação infantil, ensino médio e EJA. Todos os alunos, né, da educação básica e de todas as modalidades, de todos os níveis e modalidades, como eu já disse anteriormente. Então, como que deve ser essa distribuição? Educação infantil contempla creches em tempo integral, pré-escola em tempo integral, creche parcial e pré-escola parcial. O ensino fundamental, as séries iniciais urbanas, séries iniciais da educação do campo, séries finais das escolas urbanas, séries finais da educação do campo e o ensino fundamental de tempo integral. O ensino médio urbano e o rural integrado da educação profissional, o ensino médio, a educação inclusiva, a educação especial, a educação indígena e quilombola e a educação de jovens e adultos. Como eu disse anteriormente, as duas primeiras assinalações se referem aos níveis do ensino fundamental e do ensino médio, e as demais, as diferentes modalidades de ensino que também ofertam esses níveis, né, da educação básica. Então, aqui a gente apresenta mais sugestões para a continuidade dos estudos e espero que vocês tenham compreendido, e há sim a necessidade de vocês consultarem o Plano Nacional de Educação vigente, a LDB atualizada, para que esse conhecimento ele se organize melhor e que vocês compreendam toda essa relação entre demandas sociais, Estado e políticas educacionais.
Espero que vocês tenham compreendido e até a próxima aula.